Agora sim. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquei nervosa agora. É, vamos dar o início, né, ao estudo. E, antes de começar, é, eu queria fazer uma meditação simples, até uma meditação que o Saulo faz nesse estudo, que é apenas respirar, sentir a nossa respiração. Se todos puderem fechar os olhos um pouquinho, né? Primeiramente, se conectar com, com toda a egrégora, o nosso doutor Saulo, os nossos mentores, nossos guias, pedindo que nesse momento a gente esteja aberto para poder receber, compreender, florescer na flor do Espírito. Então, que apenas respirasse, respira, respira, respira. Perceba. Aos poucos vamos conectando com nós mesmos, né? Quando se sentir pronto, pode abrir os seus olhos. Vamos nos preparar aqui. Esse é o início de estudo. Estudo, eu vou ler algumas falas do Saulo, e a gente vai fazer um comentário. Assim, eu quero dizer assim, aqui é um estudo, então está aberto a todo mundo falar e que entendeu que aquilo reverberou dentro dela, entendeu? Então, não tô sendo a dona da verdade, nem dizendo, mas todos nós estamos aqui para aprender, para ter esse entendimento, né? Para que isso desperte dentro de nós exatamente isso, a nossa flor. Eu vou ler um textinho aqui. Saulo fala sobre a flor do espírito. O significado disso tudo que somos vem do florescer, vem do reconhecer-se, vem desse momento aonde estamos com essas sementes plantadas, a fim de que verdadeiramente reconhecemos em nós todas essas virtudes que fazem de nós flores do espírito. Então ele diz, já falei tudo, aí já disse tudo, né? Então depois ele começa a meditação, que é onde exatamente isso, nessa meditação da respiração é onde você vai se sentir presente na sua presença, daquilo que você é. Então ele fala que aquele momento naquilo que você é, que não há separação entre você e o divino. Isso é muito forte. Eu digo isso porque eu senti essa presença lá no retiro, na segunda chave. E ali foi muito forte para mim, sabe? Essa presença de saber que o divino está em mim, que não há separação. Apesar de que a gente volta por esse mundo, né, e sempre bota as separações, né, faz a separação. Mas ali naquele momento eu percebi que todas aquelas coisas que eu acho ruim em mim, né, naqueles momentos, que ali também existiu o divino em mim. Não havia separação.
É exatamente isso, é se reconhecer isso dentro de você. Então, por isso é esse momento de estar na presença, de você botar, de se reconectar com você mesmo. Essa divina presença que todos nós temos, né? E a gente deixa passar. E é isso que faz você reconhecer, né? Aí ele fala, né? Começa a falar, entra nas coisas artificiais que o mundo aqui fora tem, né? Dos partos, dos remédios, das comidas, né? E é exatamente isso que faz essa separação. Cria-se uma casca, uma malha fina que causa em nós o afastamento de nós mesmos. A gente faz com que isso se afasta do nosso ser, né? Como é que se pode dizer? Da natureza do ser que nós já somos, né? Por que que ele fala dos partos, das comidas? Por quê? Porque isso tudo se torna mais fácil. A gente não quer sentir dor, a gente não quer sofrer, né? A gente quer tudo muito rápido. E a gente acaba esquecendo disso, dessa natureza do ser, né? Aí ele fala dos animais, né? Segue o fluxo. A gente está sempre criando barreiras para isso. Se a gente quiser falar alguma coisa, gente, complementar aqui, tá? Esteja aberto. E é com essa, fiz umas notações aqui. E com todas essas coisas artificiais, é exatamente isso que afasta cada vez de nós mesmos, né? Cria essa barreira. E a flor do espírito é isso, é tudo isso, é você buscar esse reconhecimento, né? Buscar todas as suas virtudes, tudo que há aqui divino em você. Aí ele fala, dá o exemplo da flor do retiro que teve em São Paulo, né? Eles tentaram abrir uma flor, mas não deu, ela toda se abriu, que se quebrou, né? Porque ao mesmo tempo ela não deixou de ser flor. Então, é isso, a gente vai querer antecipar tudo, mas a gente não vai deixar de ser nós mesmos. O divino sempre vai estar aqui presente dentro de nós. Por mais que a gente queira correr, ultrapassar, mas a gente nunca vai deixar de ser isso. Então, vai ter sempre um momento em que a gente vai parar, né, uma hora, né, vai buscar isso dentro da gente, porque a gente acaba sempre buscando fora e esquecendo dessa parte interior, porque na realidade tudo é dentro, né? E a gente uma hora vai parar a dualidade e entender que não existe isso, que apenas somos um só. Gente, vocês falam alguma coisa? E ele fala de seguir o fluxo da vida é não lutar contra, né? Seguir em frente. Somos o que emanamos. As coisas acontecem com a gente porque buscamos isso. Quando compreendemos isso tudo, se torna mais leve e mais simples. Aí ele fala do seu intento, né? Cada atitude que você tem, o que tem por detrás disso? Qual o seu intento daquilo tudo, né? E a gente busca quem é você, né? Agora, quem está por trás? Quem está perguntando? Para quem quer saber disso, né? Qual o intento dos seus atos, das suas atitudes, né? Querer se iluminar, né? Para alcançar uma iluminação, para parar de sofrer,
Qual o seu intento que tem de trás daquilo ali? Então, a função que tem dentro do seu coração, de você receber essa graça, qual é a função verdadeira de se libertar de um padrão de sofrimento? E é dessa forma que se dá o autoconhecimento. É nessa busca aí, de você se reconhecer, parar, de procurar para dentro, né? Esse autoconhecimento é para dentro de você. Por que eu estou querendo isso? Por que eu busco isso? Por que eu quero isso? E essa pergunta é muito interna, é muito de cada um, individual. Não tem nenhum igual. Para cada um é de uma forma, para cada um é de uma maneira. E é dessa forma que se dá a mais pura manifestação em você, quando cessa o desejo de ser, a busca pelo conhecimento, onde não existe pergunta, onde não existe resposta. Há um vazio, um silêncio, e onde se manifesta a pura divindade que é você. É quando você coloca-se em serviço, e no servir. Servir, eu vejo assim, por mim, eu acho que é a melhor coisa que tem. É se você se mostrar isso, a servir. Sem interesse, sem esperar nada. Pode ter certeza que vem. E não vem pensando que vai acontecer tudo maravilhoso, tudo bom. Não, não é isso não. Vem tudo o que precisa ser, tudo que você precisa entender, tudo que você precisa compreender dentro de você. Vem coisas que é aí que te pega, é aí que eu percebo isso. Porque as coisas vão vir e muitas vezes a gente não quer, sabe? Muitas vezes a gente não quer ver aquilo. Então a gente foge, a gente corre daquilo. Mas é preciso mesmo, porque é dali que você vai galgando o seu caminhar. Você vai se percebendo, você vai se conhecendo e você vai exatamente tirando as suas cascas, tirando aquele peso. Eu estou dizendo isso porque eu estou passando por esse processo. Estava com um processo vários meses com uma dor no joelho incrível, já tive problemas no joelho e de uns tempos para cá estava muito forte o joelho, uma dor e eu fui achando assim, que peso é esse? Estou subindo muita escada, procurando sempre coisas externas, né? Fui para o retiro com dor no joelho, deixei de ir e de repente até conversando com a Jai falou assim para mim: você já parou para pensar que você pode estar carregando coisas que às vezes nem é sua? Ou eu não parei para pensar isso. Pensei que fosse carregando filhos, netos, situações, trabalho. Parei para olhar isso. E, e eu me boto sempre a serviço, sabe? Sem esperar nada mesmo. Eu me boto em serviço por um agradecimento a Deus. Eu acho que você acho que assim, para mim, assim, a maior forma que eu tenho de agradecer a Deus por tudo, pela vida, por estar aqui, é eu ajudar o outro, é eu servir, né? E eu pedi muito a Deus que me ajudasse, que clareasse, me despertasse o que está acontecendo comigo. Porque eu vi que era o joelho esquerdo, é coisa interna, é alguma coisa interna. O que eu preciso ver que eu não estou conseguindo ver? E que me mostrasse isso. E segui em frente, né? Seguindo o meu caminho. E na quarta-feira eu fui para lá em Cabo Frio, na Ordem, onde eu sirvo com muito amor, e acabei ali, trocar de roupa, e fui agradecendo, meu pai, obrigado por eu ter vindo, mesmo com dor no joelho, eu vou dirigindo daqui a Cabo Frio, 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar, mas vou,
bem tarde da noite, mas porque eu sei a necessidade que está aqui presente. E naquele momento eu falando isso, eu comecei a sentir as emoções, né, do sofrimento do outro. Eu falei, naquela mesma hora eu parei e disse, epa, peraí, eu não preciso carregar o sofrimento do outro comigo. Eu não preciso, eu preciso sim ser solidária, ter compaixão, ter amor, mas eu não preciso carregar isso comigo. E ali o leque se abriu. Ali é como se fosse uma luz no fim do túnel. E aí eu pude perceber, eu disse, meu Deus, é por aí. Isso aí é o começo. E eu tenho que resolver isso. Eu estou na ação social da sanga e eu vou lidar com isso, com o sofrimento do outro. E eu tenho que ter compaixão, amor, mas eu não posso carregar para mim, porque senão eu não vou conseguir. Eu tenho 60 anos já e o corpo tá cansando e eu tenho pressa mesmo. Eu tenho muito o que fazer. Eu quero fazer muita coisa ainda. Então, eu tenho que curar o meu corpo, né? Para que a gente possa fazer mais coisas, né? E foi aí que foi iniciando. Aí eu fui percebendo coisas no meu trabalho que eu estava em sofrimento, sofrimento com o próprio a matrix, né, da própria que eu trabalho na prefeitura, a própria prefeitura dela não fazer. Aí eu fui percebendo várias coisas que eu venho sentindo e aquilo foi clareando, disse, não, vou tirar, não, vamos ser solidários, vamos ter amor, mas não, incrível que pareça, a minha dor de joelho foi passando. Aos poucos eu fui reconhecendo isso, às vezes coisas lá de trás, coisas lá da infância, coisas que eu venho carregando, e aos poucos o meu joelho já está bem melhor. Então, eu digo isso, é se pôr no servir. O servir, ele é uma coisa muito divina mesmo. E eu tive vários assim, entendimentos aqui dentro da sanga e foi através do servir. Lá dentro, lá quando eu fui para Barreiras, várias vezes, recebendo a Grace, eu tive um entendimento muito forte do que é o amor para mim, na minha vida. Gente, vocês falam um pouquinho também. Vamos lá. E é isso aí. Quando eu servir desinteressado, ele vai purificando as suas intenções, atitude, o seu saber. Toda influência externa vai relaxando e vai se integrando ao simples, quando você percebe o seu caminhar. Aí ele fala da oportunidade real do nosso despertar, que todos nós temos, e é preciso entender quem está buscando, quem está por detrás disso, qual a verdadeira intenção, né, de tudo isso. Ele lê uma mensagem muito linda de São José para Jesus no início da sua caminhada, né? Jesus semeia as sementes do amor que faça florescer um lindo jardim que somos nós. Quando você clama, quando você clama a sua liberdade pelo amor, somente o que é o amor chega até você. Tudo que é natural, tudo que é realizável, realiza em você. Quando não há mais dúvida, quando se está em Deus, quando se tem consciência da divindade de que é. O amor é tudo, né, gente? O amor é divino. E tudo começa em nós. Quais as nossas reais intenções com nós mesmos? É aí que começa tudo. Deus não julga. Nós é que nos julgamos. Como eu me sinto, como eu me vejo, como eu me amo. Você vê a flor que você é, você vê essa divindade que você é. Daí vem a purificação. Somente nesse estado de pureza
por servir, do querer ser a divindade que se é. E é ali que você se percebe aqui dentro de você mesmo. Não é nada fora, nada. É aqui dentro. É você com o divino, que já é você. Para sermos flor, basta reconhecer como flor. Basta agirmos como flor. Conhecer no outro a própria flor. Entender que esta malha construída de flores forma uma árvore maravilhosa, uma mandala de luz. Que tudo isso é maravilhoso. Tudo é Deus em nós. E quem coloca dúvida são as condições externas que estamos vivendo. E acabamos esquecendo de quem nós somos. Nos desvia para o outro lado. A gente às vezes não quer enxergar, não quer ver isso. E é onde que eu falo, né? A gente, que eu falei, que é onde que desvia a gente desse caminho, dessa, é onde afasta, na realidade, afasta nós mesmos. Eu acabo me afastando de mim mesma quando eu esqueço isso tudo. Quando não existe, boto sempre outras barreiras em mim mesma. Então, eu acabo me perdendo de mim mesma. E, na realidade é isso, você acaba se perdendo de você mesmo. Você sabe o que tem que fazer, né? Que é isso. A flor do espírito é todo o conjunto de que você se manifesta perfeito e continua a expansão em progresso, evolução espiritual, a fim de que você, por si só, floresça e dê frutos, semeia nova semente. Porque é através disso. Uma vez eu perguntei a Saulo exatamente isso. O que eu poderia fazer para as minhas filhas? De que forma eu poderia estar ajudando ela? E ele falou para mim, se ajudando, sendo quem você é. É dessa forma que você vai estar ajudando ela, acendendo a sua luz. Só dessa forma elas vão poder te enxergar, ver, não você, mas ela mesma. Então eu compreendi isso, que é só eu fazendo por mim, não é um fazer por mim de egoísmo que eu quero para mim, não. Mas eu fazendo por mim, eu vou estar fazendo por todos à minha volta. As minhas filhas, os meus amigos, no meu ambiente de trabalho. Eu vou estar acendendo, fazendo com que elas próprias acendam a sua própria luz. É sendo o farol de luz. Vou ler aqui o finalzinho. A abertura da flor se dá em seu tempo. Há um tempo de plantar, há um tempo de florescer. Mas talvez você acredite que você precisa estar em estado diferente do que se encontra hoje e possa até se sentir mal com isso, mas não é. Cada um tem o seu tempo, a sua hora, o seu momento de florescer. Gratidão, gratidão, gratidão. Mandala, você falou uma coisa que me remeteu a um pensamento que me veio agora à noite. É sobre um vídeo de
o contrário do amor, né? Porque muitas vezes perguntam o que é o contrário do amor? Aí a pessoa fala é o ódio, é rancor, e o contrário do amor é a indiferença. E Saulo, ele fala pra gente desde sempre, desde que o mundo é mundo, de que não há mais tempo para ser outra coisa a não ser amor. Então eu trouxe esse questionamento para mim. Por que eu ainda continuo indiferente a algumas coisas? Né? Porque se o contrário do amor é indiferença, por que eu continuo indiferente a coisas que acontecem? Dentro de mim mesma, do voluntariado, no meu dia a dia, com a família. O contrário do amor é o medo. Mas eu tenho feito hoje eu me fiz esse questionamento. Saulo colocou que o contrário do amor é o medo. Se eu falando do medo, hoje medo para mim ele me paralisa. Muitas vezes o medo me paralisou. E aí eu não cheguei a falar sobre isso, e você falando sobre a Grace e o trabalho voluntário, eu quero compartilhar uma coisa aqui que eu sempre tive muito medo, que foi de dirigir em autoestrada. Eu tenho muito medo de passar perto de caminhão, meu coração até trava, assim. Eu nunca sofri, pelo menos nessa vida, nenhum tipo de acidente que eu me lembre. E aí a gente fez o trabalho voluntário de levar roupas, né, para locais carentes. E eu entrei em contato com duas instituições, eu nem sabia onde elas ficavam. E elas ficam a 2 horas e meia da onde eu moro. E eu precisaria pegar a autoestrada. Se eu fosse sozinha, no sentido de eu fazer só eu vou fazer uma ação sozinha, talvez eu não teria ido. Mas falei, não, eu já dei minha palavra nesse lugar. É um lugar que está precisando, então eu vou. E naquele momento, foi um dos primeiros starts onde eu falei, eu vou com medo mesmo assim, eu não vou deixar o medo me prender. Foi uma viagem muito difícil, com criança no carro, o carro chega a estar em cima de coisa. Carro 1.0, não tem como fazer ultrapassagem, não tinha ar-condicionado, calor de 35 graus e fomos. Com muito medo, mas fomos. Com Deus ao nosso lado, colocando a mão no coco, falei, Deus, vamos, a gente tem que fazer, é isso que tem que ser feito, então pega na minha mão e vamos comigo, né? Me traz para a calma e pela clareza, para que eu consiga seguir viagem tranquila. E aí, na volta dessa viagem, que eu vejo que é quando a gente fala, vamos fazer mesmo que vem as dificuldades. Na viagem na autoestrada, entrou um besouro dentro do carro e picou o pé da minha filha. A Ana começou a gritar dentro do carro. Eu não sabia o que tinha acontecido, eu estava no meio de vários caminhões. E aí ela começou a gritar, o besouro picou meu pé, besouro picou meu pé. Eu nunca vi na minha vida besouro picar pé de ninguém. O pessoal pega besouro na mão. E aí o besouro veio e bateu em mim. E aí naquela hora muito rápida, abriu o farol, né? Abriu o carro, não sei o que, continuou andando. E aí eu percebi, e eu tô percebendo isso, o quanto que o medo, ele me trava ainda. Saulo colocou aqui que o oposto do medo é o amor. Falamos sobre isso em 2017 e 2018, tem um discurso icônico. Mas o quanto que eu ainda me travo por conta do medo. Pelo menos o que pega por aqui é o medo de errar. Eu tenho muito medo de errar. Então, é algo que eu tô olhando constantemente por aqui. O medo, eu tenho muito medo também. Hoje não tanto, porque eu o meu medo é uma coisa que eu não sei nem te explicar o que que é. E é uma coisa eu procuro hoje ver com a coragem, agir com a coragem. Eu quando vem aquele medo, eu procuro olhar o meu coração, me conectar com Deus, isso acima de tudo, né? Se aquilo for me ferir, for muito forte, eu
dou um tempo, não forço. Mas, ao mesmo tempo, para outras coisas que eu tinha medo, hoje eu abro meu coração. Vou e faço. Eu lembro que na pandemia, no início da pandemia, eu tive muito medo mesmo. Eu entrei numa crise de ansiedade e se não fosse eu a Sanga que me ajudou, foi todos aqueles eventos, eu participava de todos os eventos, porque aquilo é que me mantinha firme, me mantinha, sabe, segura até que chegou uma hora, aquilo foi dissolvendo mesmo. Que aí eu comecei a trabalhar no acolhimento, recebendo as pessoas, e eu achei que eu não ia conseguir, e foi maravilhoso. Eu recebia, acolhia as pessoas com muito amor. E eu lembro que a minha filha veio para cá, ela estava morando no Rio, ela veio para casa e ela tinha que uma vez na semana ir no trabalho dela. E eu tinha que levá-la no Rio. E eu entrei em pânico. Como que eu vou levar daqui para o Rio? Como é que vai ser isso? Eu fiquei desesperada, pedindo muito a Deus, meu Deus, vai comigo, vai comigo. Eu estava crise de nervo no coração, então ataque cardíaco. Aí eu pedindo muito a Deus que ele fosse comigo, de repente, bate no portão da minha casa. Eram as pessoas evangélicas trazendo mensagem. Então, e trouxe uma mensagem muito linda para mim, de que a gente não está sozinho. Então ali eu percebi que eu não estava sozinha. De uma maneira ou de outra, ele estava me mostrando que ele estava junto de mim. Então, é isso. O medo, eu acho que não vou dizer, já acabou todos os meus medos. Não. Ainda existe ainda alguns medos que eu nem sei te dizer o que que é, sabe? É o medo, na realidade eu sei sim, é o medo de voar, é de soltar as garras e ir, entendeu? Isso, às vezes eu ainda me prendo ali, porque eu sei que a hora que eu soltar as garras, eu vou em frente, eu vou voar, e vou voar, dar voos. Só que eu sei disso, mas eu não quero fazer, eu sei que eu estou indo aos poucos. Aos poucos eu estou me desprendendo, ao pouco eu estou me soltando as amarras mesmo que me prende, que eu mesmo me prendo, não é nada fora, sou eu mesmo, eu mesmo. E às vezes dá um frio na barriga, mas é isso. Mais alguém, gente, falar alguma coisa? E, gente, bom, eu queria falar um pouquinho. Eu não consegui ver o discurso todo, mas o pouco que eu vi dele, Madava trouxe algumas falas aí, né? E, e essa história, né? Quando o Saulo conta de da flor lá, né? No retiro, onde ela ainda era um botão, talvez até o Pré-Natan tá aqui. Ele foi citado várias vezes no vídeo, ele e a Ananda. Talvez se contarem um pouquinho essa história, porque eu não estava lá. Mas ouvir essa fala, né? É, como que os processos vão se dando de forma interna e mental, onde a gente vai vivendo, né? A gente está dentro de um ecossistema muito maior do que o eu individual, e o quanto que essa ideia de ser um sozinho ali, né? Muitas vezes é o que ele trouxe, até o trecho do vídeo que foi compartilhado, onde às vezes a gente quer acelerar o processo, né? E a Madama falou que às vezes a parte que ela trouxe, o quanto que a gente vai se afastando da gente mesmo, da nossa essência, né? E a gente vai colocando tanta coisa, e aí trazendo para mim, né, que esse
a Madava falou do processo, eu também estou exatamente passando pelas mesmas coisas, assim, de perceber tanto o peso que eu carrego, mas muito para além, né? Antes era ainda de um lugar de colocar fora, de que alguém colocou isso aqui. E na realidade não, né? Nessa busca de se sentir pertencente, se sentir amada de alguma forma, que é algo que constantemente vem trabalhando desde o início. O quanto que isso vai gerando um peso e a gente vai criando cascas, personagens e inúmeras histórias e coisas e vai carregando e arrastando aquilo, né? E, e muitas vezes ele falou que, né, que o contrário do amor é o medo, né? Esses dias para trás eu tive justamente essa experiência de estar de frente comigo mesma e ver o quanto que eu me perdi de mim, né, em várias situações. E, e o quanto que é bonito também esse processo de um reencontro, de perceber que tudo tem o seu tempo, que tudo vai se formando no seu tempo, e até aquilo que, que de alguma forma a gente, pelo menos eu acreditava que, como se diz, são os traumas, né? Essas histórias contadas e esse apego nessas coisas lá atrás, e vem aquela, eu tinha que estar melhor, eu tinha que estar melhor. E quando na realidade a gente já é o que a gente precisa ser e a gente não consegue se encontrar, né? E eu não conseguia me encontrar no meio dessa bagunça, né? E, e eu tive muito medo de olhar, né? Para coisas que eu criei, coisas que eu fiz, coisas, enfim, inúmeras questões que eu fui criando ao longo dessa caminhada, né? Até perceber que a flor, ela tem o tempo certo para florescer, né? Não tem como eu apressar esse tempo. Não tem como eu fazer isso. E respeitar esse processo, né? E é justamente esse movimento que está acontecendo aqui agora, de respeitar o tempo. Por mais que eu acredite que tem que ser mais rápido ou não, mas porque eu também não consigo ainda ver. Estou esperando a flor aberta sem esperar a raiz dela fortificar, sem esperar o caule crescer, né? Sem esperar o botão abrir em seu tempo certo. Porque tudo tem esse tempo, né? E então era isso que eu queria compartilhar. Eu realmente, assim, tá um processo muito forte, muito intenso. E o medo foi justamente o medo né, de me amar, né? Como eu vou me amar dessa forma que eu tô hoje? Então, ele veio desse lugar, né, de aceitação. Só que essa busca pela verdade, ela precisa acontecer, né? E a verdade do quê, né? Quais são as histórias que eu ainda conto? Quais são as mentiras que eu ainda crio? O que é isso que é criado em volta, né? Que não me permite olhar é, verdadeiramente para essa flor que ela tem a beleza dela e é única, né? Falando para Natan, no estudo, no satsang, o Saulo fala de uma história num retiro de São Paulo, de um botão de rosa, eu acho que achou no chão. E aí ele fala, né, tipo, que ele pega e ele conta assim, ele não era uma flor ainda aberta, mas era um botão, né? Se eu abrir isso forçadamente, vai estragar as pétalas, né? Ela não está no tempo dela ainda. E muitas vezes, né, o movimento que às vezes eu queria me colocar, queria fazer, era me colocar num lugar onde ainda eu não estava pronta para aquilo, né? Então a gente não dá conta de sustentar. Eu não sei se você vai recordar,
o que que é essa história aí, mas você foi citado um monte de vezes nesse discurso. Sabe, Vivi, você falando a sua fala aí, eu lembrei de uma coisa. Nós, a gente busca, assim, essa cobrança com nós mesmos, né? E às vezes essa flor, a gente quer sempre ser uma flor bela, mais bonita. Às vezes é uma florzinha do mato, às vezes até é uma rosa, mas a gente tem espinho, né? Mas por que do espinho, né? Por que que a gente tem aquele espinho? Mas a gente tem a beleza, tem o aroma, né? Então, e a gente quer ser aquela mais bonita, aquela a melhor de todas, né? E às vezes não é. É uma simples 11 horas, uma Maria sem vergonha, e é bela, é linda, tá, tá tudo certo. Mas alguém fala alguma coisa, se identificou, se sentiu aí dentro do seu coração, se abrir, é muito bom se abrir, tá? É muito bom mesmo. Cada vez mais eu sinto isso, cada vez mais. Eu Olá, acho que pessoal. pau ímpar agora. Para aí. Perdi. Perdi porque quem perde ganha, não é isso? Isso mesmo, parabéns. Me vem que faz parte assim da nossa busca enquanto buscadores espirituais também esse processo de querer acelerar as coisas, né? A princípio, pelo próprio medo, como o Saulo fala de se você quer se liberar pelo medo, né? Que vem mais para você é o medo. Só que de uma forma ainda inconsciente e acredito que natural dentro desse processo, a gente vai buscando e acreditando, inclusive, né? Porque a gente entra num caminho espiritual, já se sente espiritualizado, já se sente isso ou aquilo, e eu acho que faz parte esse querer acelerar, né? E aí, em algum momento, essas reflexões vêm e a gente vai percebendo justamente isso que a Baia trouxe, né? Do que cada flor tem o seu tempo, né? Que a flor tem o seu tempo, que a natureza tem o seu tempo de florescer. Mas dentro desse processo vem um desafio grande que também é trazido nesse estudo, que é do acolhimento por si mesmo. Então, quando vem esse algo, né? Quando vem isso que estava encoberto, essa dor, esse sofrimento, você se acolhe ou você se cobra mais ainda, né? Porque já deveria estar muito espiritualizado. E, ao mesmo tempo, uma fala que eu trouxe um pouco antes, de se achar muito espiritualizado e, de repente, tem uma frase que o Saulo também fala que eu gosto muito, que é o ser humano sofre e nem sabe que sofre. Então, por mais espiritualizado se acha que se está, e por mais entendimentos que já se tenha tido, existem sofrimentos, talvez, que eu estou, né, experienciando e nem sei que estou. Só que isso é um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo. Quanto mais se busca,
mais vai encontrar, né, em relação a essas questões que estão encobertas e que inevitavelmente vai vir à tona. Dentro de um processo de despertar, inevitavelmente isso que está encoberto vai vir à tona e precisa vir à tona, por mais medo que se tenha de olhar, né? E eu estou falando, parece que eu estou falando de forma generalizada, mas eu estou falando por mim mesma, né? Por toda experienciação que eu já tive até aqui e continuo tendo, e como é ainda desafiante quando isso que está encoberto vem, eu lembrar que eu não sou isso, né? Lembrar que é mais algo que precisava vir à luz, mas que eu não devo dar foco nisso, porque cresce, né? Porque esse apego a esse sofrimento cresce, o apego ao sofrimento cresce. Colete do discurso. As pessoas amam colocar palavras na minha boca. Tem falando do discurso tudo que eu trouxe aqui no discurso. Em relação ao acolhimento, você fala. Não, eu não tô falando É, do seu, não. Eu tô falando do ah, Enéas, eu tô respondendo o Enéas. Não é tá. você, não. Eu não vi o que a Enéas Continua. colocou. Não, continua, Eu continua. não vi o que a Enéas colocou. Então, é isso, né? Por mais que venham, e sempre vai vir, né? Porque, como eu falei, né? É um buraco sem fundo, né? Para mim, ainda é bem desafiante quando vem algo à tona. E recentemente veio algo à tona. Eu me acolher, né? Eu acolher aquilo que aconteceu, aquela história que aconteceu, mas trazer o foco para o coração, né? Trazer o foco para o amor, né? Para que o amor envolva essa situação toda e a gente possa se manter ancorado em quem somos, né? Em quem eu sou, na luz, né? E não na sombra, que faz parte também. É isso que me veio. Eu só queria comentar que eu acho que eu não sei o que que é medo de verdade. Por consequência, eu acho que eu também não sei o que é amor de verdade, já que são opostos, né? Um pouco do que você falou sobre sofrimento aí é, é um pouco do que eu sinto sobre medo. Eu não sei, o que eu acho que é medo, eu enfrento com raiva, né? Eu acho. Acho que hoje um pouco menos. Geralmente, quando eu me sentia com medo do que eu acho que é o medo, eu simplesmente ia para cima, enfrentava e destruía tudo, passava por cima. Hoje eu já estou mais no silêncio, né? Se eu sinto algo que eu acho que é medo, e esse acho eu falo toda hora porque eu realmente não sei se eu sei o que é medo. E aí fica essa reflexão para mim mesmo, né? Não a reflexão, a certeza. Eu sei que eu não sei ainda o que é o amor, né? Então, como é que eu vou colocar em palavras uma coisa que eu não sei o que que é? Enfim, é isso. Só para compartilhar. Não sei se fez algum sentido. Não faz sentido sim, porque isso tudo são coisas que a gente vai descobrindo. A gente fala medo, amor, mas na realidade também não. Estou descobrindo, né? Eu procuro ouvir o meu coração, que eu me identifico que seja o amor, né? Mas são o verdadeiro amor, aquele amor incondicional mesmo. Esse aí a gente está, eu digo assim por mim, né? Estou longe ainda, mas é exatamente isso. Cada vez que você, né, desabrocha, vai
vai se despertando, né? E ele vai se abrindo, né? Exatamente é isso, se abrir, como o Saulo falou também no discurso, é se despir cada vez mais, né? Tirando todas essas cascas, essas malhas finas, para que você passe na porta, né? Ele fala do buraco da agulha, né? Para passar naquela porta, a porta é muito estreita, né? Aí é uma frase, a porta é muito estreita. Então, tem que Você se pode não despir. saber o que é, mas que você me transmite isso, tenha certeza que sim. É o coração falando, Alexandre. Se permitindo que o coração fale. Já me cobrei muito isso, né? Às vezes eu me cobro. É a própria Tem primavera. uma, tem uma, tem uma frase de 2018 que é uma flor, que eu tô vendo aqui um monte de frase, um monte de coisa, eu coloquei a foto de uma flor. Aí eu escrevi assim, Madava, abençoado seja o tempo que faz as flores se reconhecerem frutos para experienciarem o profundo ser. Lindo, perfeito. Eu posso ter lido, né, no discurso alguma frase minha, né? Não, foi Eu, antes, depois? não, eu acho que não foi leitura, não foi exatamente dessa forma, mas você fala do tempo e fala até se transformar em fruto, alguma coisa assim. Tem algo nesse sentido aí também. Mas é isso, né? E assim, é um processo tão natural, né? Porque se a gente parar para observar, a gente está tão ali querendo acelerar o processo, mas se a gente parar para observar, igual a Nanda trouxe, que vai vindo, né? E vem à tona. A gente não precisa nem buscar, a coisa ela vem, né? E quanto mais vem, mais profundo vai ficando, mais intenso, mais uma das coisas que antigamente aqui eu evitava era justamente não querer, né? Encarar essas sombras que vinham, olhar isso de frente. E, e hoje eu percebo que era medo de olhar isso. Só que quando a gente encara e deixa vir, sente o que tá, a gente também deixa ir, né? Então, aquilo vem intenso, sente, mas deixa embora e não se apega. E quando isso passa, você percebe o porquê que aquilo veio, né? Então, quando a gente está na dor, a gente não consegue enxergar por que que aquilo está acontecendo. Então, a gente não consegue ver além dela, né? E quando ela passa, a compreensão ela vem, né? Porque sempre depois da dor, a gente sempre alguma coisa, algum aprendizado veio. Não que tem que doer, mas dói porque a gente resiste, dói porque a gente se identifica e se apega, né? E fica ali agarrado a algo e quando na realidade às vezes é só olhar aquilo e tá tudo bem, né? Mas nem sempre tá tudo bem. Então, assim, é um processo, né? E com o tempo a forma de lidar também ela vai ficando um pouco mais leve, até porque o espírito ele é sutil, né? Então a minha sensação é que de alguma forma isso vai se sutilizando, né? Então o trabalho é isso, utilizando até que essas pétalas se passam por si só. E falando da natureza, que é o que eu estava falando, ela própria mostra, né? A borboleta ela passa por todo um processo, que era lagarto para virar borboleta. A flor, ela foi uma semente que plantou até brotar a semente, que a semente morreu, deixou de ser semente, brotou ali, e daí a pouco nasce um botão, que ainda não é uma flor, e ainda ela vai abrir para se tornar uma flor. Né? Então, é um processo de vida e morte, vida e morte, vida e morte, vida e morte, vida e morte. E isso constante. Né? Então, é um processo que ele é natural de tudo. Né?
E muitas vezes a gente quer resistir a ele, a gente quer resistir a isso e se apegar a uma ideia de uma coisa só. Não, né? E às vezes não faz sentido. Eu tô falando isso a gente, mas eu tô falando de mim. Exatamente isso. A gente acaba, a gente, né, também se prendendo dentro de nós mesmos, porque a gente cria aquilo tudo, um problema ou uma situação que a gente vê, e carrega aquilo, e vai para casa do trabalho para casa, e vai para outro lugar com aquilo tudo na cabeça, e aquele peso cada vez mais, aquilo tudo. Quando você percebe que tem exatamente esse entendimento, e você libera aquilo, é tão mais fácil, é tão mais simples. Criamos história, criamos o juiz e fazemos julgamento. Exatamente isso. Exatamente isso. Nós mesmos. Com nós mesmos. Tudo para se manter no sofrimento. Se apega a isso, né? A esse sofrer. Isso quando às vezes nós joga a culpa no outro, né? Estou assim por causa do outro, sendo que é tudo nosso. A gente vai lá e enche a mala e a culpa é do outro, porque a mala tá cheia. Sendo que você poderia só tirar ela e pôr ali, né? Mas quem tá carregando? É, Quem criou a mala? Nem mala existe. é. A gente começar a perceber que somos flores, como o Saulo fala, é tudo tão simples, né? A gente vai buscando os fenômenos, né? Buscando cada vez mais o vazio, o silêncio, né? De tudo, vai percebendo. Mas quando a gente para mesmo, dá aquela pausa mesmo total de perceber isso tudo, né? Que a gente carrega isso tudo, esse peso todo, que não há necessidade nenhuma, que o divino está presente na gente em tudo, tudo se torna mais simples, mais leve. Exatamente quando você não está no controle que a vida acontece. É isso, gente. Mais alguma coisa? Falar alguém? Enéas, falar alguma coisa? Aí, eu só queria dizer que o cabelo do Alê tá maravilhoso. Parabéns, Alê. Pessoal, boa noite. Já que a Ah, Madara me cedeu a palavra, gostaria só de ler uma coisa que tem a ver com o momento de hoje, tem a ver com a reunião de hoje também. Na realidade, é um texto muito pequenininho de um livro chamado Força Soberana, do João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. Diz aqui o seguinte: os sentimentos que dão vida. A gente está falando muito de medo, né? O medo paralisa, o medo não é legal, etc. Mas existe uma estratégia por trás de alguns livros, como esse aqui, que eu acho muito, muito inteligente, muito sã, muito relevante. Eles não falam das coisas negativas, né? Eles falam das coisas positivas e como é que a gente pode efetivamente, basicamente, focando a consciência nas coisas mais positivas, de alguma forma conseguir fazer uma conexão maior com essas energias, porque tudo são egrégoras, temos que lembrar que tudo são egrégoras, e é nossa escolha com quem a gente vai se conectar.
Os índios Cheyenne, lá da América do Norte, falavam isso já há séculos atrás, né? Minha escolha é se eu vou alimentar o lobo mau ou o lobo bom, né? O lobo da luz ou o lobo das trevas, ou coisa parecida. Que instinto, que intenções eu vou alimentar no final das contas. E a intenção do livro também é essa, né? Basicamente dizer que qualquer sentimento ligado ao amor, por exemplo, como esse que é explorado pelo livro, né? Ele combate imediatamente a questão do medo. É óbvio que o medo é a primeira coisa que nos assalta, né? Mas temos que lembrar que nós somos o resultado daquilo que acontece conosco, em termos de a gente não tem controle do que vai acontecer, mas temos que ter o controle, essa é a ideia do autoconhecimento e da automestria, de como é que a gente vai reagir ao que acontece com a gente. É aí que entra uma conexão maior com sentimentos belos, positivos, amorosos, né? Aí diz assim aqui, não vai durar muito não. Sentimentos que dão vida. Os sentimentos que nos dão vida estão inspirados pelo amor. E esse amor pode nascer no coração de quem exerce a caridade. Se desejas ser bom, trabalha para que a bondade possa morar em teu íntimo. Mas não te esqueças que a bondade tem limites. Ela para onde os aproveitadores começam a reclamar o que não lhes cabe ter ou ser. Se desejas ajudar, trabalha, mas atenta a isto, 2 pontos. Toda ajuda tem limites. Igualmente, ela deve ir onde não se transforma em ninho para os preguiçosos. Se desejas amor aos teus semelhantes, que o faças, segundo os ensinamentos do Mestre. É um sentimento nobre, no entanto, é justo que aprendas a amar, criando condições para que teus sentimentos se transformem em oportunidades de trabalho e de justiça, de fraternidade e de apelo para as forças alheias. Todos os sentimentos da vida devem ser bem direcionados para que a vida possa esplender com mais fulgor e entendimento. Vamos dar as mãos em torno do bem que possa nascer dos nossos esforços, sem esquecermos que, mesmo nos esforçando, nunca devemos deixar de vigiar e orar. Dentro das boas intenções, podem-se gerar maus preceitos. Estamos vivendo em um mundo cheio de contradições. A vida apela por nossos sentidos mais apurados. Ela desperta a nossa razão e deve escolher o melhor dos sentimentos para que a nossa jornada não falhe os objetivos a que nos propusemos ao descermos na carne. Muita gente fala da caridade e multidões tentam praticá-la. É louvável essa ideia. É um nome que merece respeito em toda parte que se vive. Porém, a caridade haverá de ser bem conduzida para que não se torne motivo de escândalo. O Evangelho de Jesus é o molde mais perfeito de caridade, por procurar despertar nas criaturas os elevados sentimentos do amor. Aquele amor que trabalha, que honra, que espera, que entende, que perdoa, que confraterniza, que não critica, que está no centro de todas as cogitações humanas e espirituais. Comecemos, portanto, a educar os nossos sentimentos, a aprimorar as nossas atitudes, a purificar os nossos dons, a acender a nossa luz, para depois doarmos as nossas valiosas intenções por amor a todas as criaturas. Os sentimentos que dão vida são os que nascem no jardim da fraternidade e vivem permanentemente dentro de nós, como chama divina que jamais se apaga. Confiemos em Deus, que Ele sempre nos assiste, nos dando meios para que aprendamos a descobrir aonde se encontra a fonte de dentro de nós e no arrojo da fé possamos multiplicar nossos valores para a eternidade. Depois que encontrares o Mestre dentro de ti mesmo ou de ti mesma, passa a ajudar aos que ainda estão cegos nas estradas. Que esse trabalho te trará a paz que buscas e outras qualidades, que por vezes desconheces, dentro do teu mundo íntimo. Se queres saber quais os sentimentos que dão vida, são todos aqueles nascidos do amor em Cristo e da caridade em Deus. Muito obrigado por esses breves minutos de atenção. Creio que esse breve texto também tocou em algumas partes bastante sensíveis de tudo que a gente discutiu, conversou, falou aqui hoje, né? Eu ofereço esse texto como matéria para nossa reflexão também, juntamente com tudo que Madava tão belamente nos trouxe, com tudo que Vivi também nos trouxe, com tudo que todos trouxeram aqui, né?
todo mundo acaba dando uma palhinha, por menor que seja, né, e se abrindo, isso é muito bonito. Mas eu sentia aqui dentro de mim, como se fala muito na sanga, que na ausência de alguma coisa tão bacana assim quanto que vocês têm para falar, né, eu prefiro sempre me socorrer nos livros. Perdoe-me, portanto, a falta de originalidade, mas eu sempre procuro pegar alguma coisa que tenha a ver com o nosso momento presente, que tenha a ver com agregar alguma coisa para refletir em cima do que a gente está pensando. E vamos lembrar que a gente não pensa só com a cabeça, a gente pensa também com o coração, a gente enxerga com o coração, a gente pensa com o coração, a gente age com o coração, a gente fala com o coração, a gente faz tudo com o coração. Então, se trata de pegar algumas partes daquilo que a gente vem conversando, né, nessas lives, né, e focar, né, com o perdão do Saulo, né, quando você foca, você segrega, tal, mas de vez em quando é um exercício relevante para poder aprofundar aquilo. Fazer as coisas pelo coração, na sanga, é a nossa grande vantagem. Né? São pessoas que já optaram, essas que estão surgindo, essas que estão na sanga, essas que estão fazendo mais por tudo, por todos, pela sanga, por si próprias, são pessoas que já optaram em agir pelo coração, em falar, em agir, em pensar, em sentir pelo coração. Eu acho que essa é a nossa diferença. Né? É evidente que não é fácil manter essa condição, essa alta vibração, não é fácil manter essa opção por viver pelo coração, por viver uma vida viva. A gente tem que lembrar de duas coisas, né? Que a gente está submetido ainda à lei do karma e que existe desde sempre uma guerra de sombras contra a luz. Então, sempre vão haver armadilhas, sempre vão haver distrações, sempre vão haver coisas que a gente consome, que a gente se nutre delas, né? Às vezes até de coisas tão inocentes quanto uma série, um filme, mas que por trás delas existe uma ambição, né, de controlar mentes, corações, não só a nossa atenção. Né? Note que a batalha não é só pela nossa atenção, pura e simplesmente, como se diz no marketing. Né? A batalha é por nossos corações e mentes também. Tenhamos isso muito claro dentro de nós mesmos. Né? O que a gente faz com a nossa energia, com o nosso tempo, lá no andar de cima, está sendo visto, está sendo analisado, está sendo, de alguma forma, examinado. Então, temos que ter consciência, sim, da forma como a gente emprega o nosso tempo, a nossa energia. E essas lives, por exemplo, né, eu acho que são extremamente importantes nesse contexto, porque nos ajudam. Né? Eu acho que todo mundo se ajuda, todo mundo se abre aqui, é uma coisa muito bela, mas é muito útil também. Eu queria chamar a atenção para isso. Pelo menos eu vejo assim, as pessoas se abrindo, né, expondo em que pé está a caminhada delas próprias, e trocando ideias, e trocando impressões, e trocando força, e trocando tudo, trocando energia, né, a gente se retroalimenta e a gente consegue se nutrir uns dos outros também, da experiência, da fé, do amor que uns têm pelos outros e seguir a caminhada. Isso está sendo muito importante também. É preciso que seja nomeado e por isso que eu estou fazendo isso. Né? Não vou falar muito mais, né? Costumo ter a fama de tagarela. Né? Peço perdão se falei demais. Né? Vou me calar agora e passar a palavra para o Saulo, agradecendo desde já a Madava a tão bonita intervenção que ela fez nesse satsang, né? Essa oferta que ela está nos fazendo, né? De nos brindar com a realidade dela, com a verdade dela, com o momento dela, né? Que é tão bonita e tão inspiradora. Muito obrigado, Madava. Saulo, querido, a palavra é sua ou de quem quiser falar. Muito obrigado. Não, não me passa a palavra, não. Eu estou de boa aqui. Eu já falo muito. Hoje é o dia da Madava. Então vai lá, Então, Madava, é sua a mesmo. Madava que faz aí os recortes finais, as finalizações, agradece, finaliza, manda beijo para quem quiser, ou Beleza. complementa alguma coisa, o estudo é dela. Ok. Bem, só para complementar o que você falou, orar e vigiar, né? Sim. Claro. Orar e vigiar. E se ninguém quiser falar mais, agradeço de coração. Vocês conseguiram visualizar a flor do espírito? Ou vocês continuam achando que é metafórico? Não. Ups! Fica, isso que Saulo falou, vocês conseguiram entender o
que é o da flor do espírito, ficar um pontinho de interrogação na cabeça de cada um, refletir, pensar. Carla tá lá falando que não entendeu nada. Eu fico muito feliz sempre quando eu tenho a oportunidade de participar de um estudo ao vivo, eu participo. Não tenho tido muitas oportunidades. Os estudos, para mim, quem está na Sangha há bastante tempo, sabem que para mim tem muita prioridade, porque primeiro porque trazem uma nova forma de observar um conhecimento que já foi transmitido e também amplia possibilidades de olhar e visão e escuta para quem não compreendeu. Então o estudo traz novamente, né, aquilo, e para que as pessoas conversem, discutam, troquem ideias, assistam, né? Então, para mim, o estudo de satsang ele sempre foi muito importante, eu sempre falei isso. Para mim, se não há, é uma das práticas mais importantes que a gente deveria ter e continuar e expandir. Isso não é novidade para ninguém, eu já falei isso inúmeras vezes, porque isso causa mudanças reais, em entendimentos, viradas de chave, o que é muito importante. E principalmente colocar o conhecimento à prova, né? O que é primordial, é primordial. Então, para mim é sempre uma felicidade muito grande que que os estudos eles acontecem. Que bom que eles voltaram a acontecer. Ficou um tempão sem acontecer e é importantíssimo, porque mantém viva a palavra, né? Mantém vivo o entendimento, fortalece a cultura da joia da sanga. E gratidão, Madava. Gratidão, querida. Ouvir você falar foi muito maravilhoso, foi muito bonito, tocou meu coração. Tenho certeza que tocou de todo mundo, porque você trouxe com muita simplicidade e com muita amorosidade o seu entendimento. Então foi muito rico para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Antes de começar o estudo, eu fui ali no meu altar e pedi justamente isso. Na hora me deu um branco, né? Eu fiquei nervosa, mas ao mesmo tempo não. Eu pedi isso, que eu falasse com simplicidade exatamente isso que você falou, amorosidade. Que eu soubesse falar e que cada um pudesse entender assim, o coração de cada um. Porque nós somos isso, flores, né? De um jardim lindo do Pai, do Divino. Então, eu agradeço imensamente a todos aqui, de coração. Gratidão mesmo. Obrigada, gente.